Olá a todos do sétimo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo. O tema da aula está aí no nosso slide, a civilização maia. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos sobre a civilização asteca, que se desenvolveu no México. Tanto a civilização asteca quanto a maia desta aula e a inca, que ainda veremos, elas são chamadas de grandes civilizações agrícolas. Elas contribuíram imensamente para a história da humanidade. Existiram outras também, mas essas assim foram as principais. Agora, em relação aos maias, eles se desenvolveram na área que corresponde hoje ao sul do México, a Guatemala, a Belize, a Honduras e a parte leste de El Salvador. Essa região é chamada de Mesoamérica. Então, é a região tanto que os maias viveram, como também os astecas e etc. Em relação à organização política, os maias eles viviam em cidades-estado. Essas cidades eram independentes, se administravam, tinham suas leis próprias, etc. Sendo que elas eram governadas por chefes. Quem controlava essa sociedade eram os nobres. Existia ali sim o chefe, esse chefe com poder hereditário, que era tido como uma pessoa enviada como representante dos deuses para governar sobre eles. Só para a gente lembrar também, tanto os astecas como os maias, eles são povos indígenas. Então, por isso que essas grandes civilizações agrícolas. Dando prosseguimento. Também existiam chefes tribais, guerreiros nobres e também sacerdotes nessa sociedade. Então, essa era a elite que governava assim sobre os maias, sobre esses indígenas maias. Como eu falei, a base da economia era a agricultura, já que os maias eram uma grande civilização agrícola. Então, quais produtos eles cultivavam? O milho. E tem até uma história interessante que, para os maias, os deuses formaram o ser humano com essa matéria-prima, o milho. Então se tinha toda uma dedicação exclusiva na plantação desse milho. Eles também plantavam algodão, feijão, mamão, entre outros produtos. E também se tinha assim comércio de tecido, já que eles plantavam o algodão. Mas a base mesmo da economia, a parte mais importante dessa economia, era essa agricultura. Eu coloquei um mapa com essa região, Mesoamérica, aqui, ó, Maia, e as regiões, ó, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras. Nessa região que se desenvolveu a civilização maia, a civilização indígena dos maias. A vida cotidiana. Bom, os maias eles eram muito bons na matemática e na astronomia. Tanto é que eles criaram calendários. E também, em relação à astronomia, não confundam com astrologia. A astrologia tem a ver com signos, horóscopo, etc. A astronomia é o estudo dos astros. Eles estudavam o Sol, a Lua, estrelas, porque eles acreditavam que através desse estudo se tinha assim um desígnio dos deuses. Ou seja, porque eles acreditavam que ao estudar o Sol, a Lua e as estrelas, eles poderiam tirar mensagens dos deuses através de sinais, de modo que eles sabiam quando ocorreria um eclipse e outros fenômenos assim naturais. Então eles eram muito avançados nessa questão. Em relação aos calendários, eles utilizavam dois. Existia o calendário sagrado, que era o calendário religioso, 260 dias, e o outro calendário, que era não religioso, de 365 dias. Muito parecido com o nosso, já que o nosso tem 365 dias. Através desse calendário religioso, fizeram até um filme chamado 2012, que mostrava assim o fim do mundo. Eles embasavam o fim do mundo através de um calendário maia, desse calendário maia. Em relação à religião,
Os maias eram politeístas, assim como todos os indígenas, acreditavam em vários deuses, deus da chuva, deus do vento, deus do sol e etc. E também na força da natureza. Então eles respeitavam assim esse contato com a natureza, de modo que eles acreditavam que as coisas naturais que eles estavam vivendo poderiam ter interferências espirituais. Se alguma coisa acontecesse de negativo, poderia ser assim os deuses agindo, querendo comunicar alguma coisa. Outra observação também, os maias eles eram bem guerreiros, conquistavam vários povos também através de guerras, assim como os astecas. E também, como os astecas, eles sacrificavam as pessoas que eram conquistadas em guerras para diminuir, assim, a fúria, a ira dos deuses. Então eles faziam desse jeito. Bom, as cidades-estados maias, elas entraram em declínio, ou seja, começaram a enfraquecer. Então se tem algumas hipóteses de epidemias que esses indígenas pegaram, guerras internas contra outras tribos, invasões de outros povos, etc. O que não se tem ao certo como saber qual teria sido o declínio, o enfraquecimento dessas cidades-estado. Porém, algumas hipóteses são levantadas que eu coloquei aí pra gente. Então, os maias, eles se enfraqueceram, entraram em declínio, porém não foi o fim deles. Porque até hoje, se tem pessoas que falam que são descendentes, assim, dessa tribo indígena dos maias. Eu coloquei um templo, também em formato de pirâmide, assim como os astecas, né? Uma pirâmide com degraus. Os degraus aqui. Lá em cima acontecia com os rituais. Esse templo estava relacionado a esse rei, esse chefe com poder hereditário. Ao morrer, ele era enterrado com os seus pertences, com as suas coisas, também aqui nesse templo. Isso nos lembra a questão lá do Egito, que o faraó era enterrado dessa forma. Em alguns casos também esse rei, esse chefe com poder hereditário, ele era mumificado. Ruínas da cidade de Tikal, na Guatemala, a civilização maia. Estamos vendo aqui mais um templo. Está em um observatório de astronomia que eles usavam, que fica no México. Então eles contribuíram tanto com essa questão matemática quanto com essa questão da astronomia. Na matemática, eles usavam até o conceito de zero, o símbolo de zero. Então isso foi muito importante também para os cálculos, inclusive para construir essas pirâmides. E todas as obras que eles fizeram, esse observatório, tudo isso aí tem matemática, tudo isso aí tem um envolvimento da matemática para ser construído. Então, nesse observatório, eles tinham essa contemplação, essa observação dos astros, porque eles acreditavam assim que a vontade dos deuses era revelada através dessa observação. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!